Uma carícia singela consegue expressar além de 1000 expressões verbais. Indubitavelmente, na realidade, ocasionalmente, ela comunica aquilo que as expressões não alcançam. Refiro-me àqueles movimentos delicados, quase fortuitos, que ocorrem anteriormente ao homem ter escolhido o que deseja expressar, anterior a ele estar consciente do que está experienciando. Seu físico compreende antes da consciência se ajustar. E caso você saiba como interpretar tal linguagem, perceberá a realidade bem antes dele verbalizar claramente. C. Jung, o renomado psicanalista helvético, mencionou em O Homem e seus Símbolos que o subconsciente se comunica mediante símbolos e movimentos, muito anteriormente a moldar qualquer elemento em expressões. Reflita sobre isso. Anteriormente aos lábios construírem uma sentença, a palma pode já ter transmitido a comunicação. E não há símbolo mais ancestral e global que a carícia. A carícia é primordial, é espontânea, atravessa o filtro da razão e segue diretamente do subconsciente para a exterioridade. Por esse motivo, não consegue enganar. Não me refiro a contato violento ou invasor. Não se trata de alguém ultrapassando barreiras. Refiro-me às carícias silenciosas, respeitosas e não programadas. Aquelas que escapam quando a emoção ultrapassa o domínio, a forma que os dedos dele acariciam seu antebraço durante uma gargalhada, a suave pressão nas suas costas quando ele te orienta através de uma aglomeração, o momento adicional que a palma dele permanece quando vocês se saudam ou se abraçam. Esses instantes não são preparados, não são estratégias, são a maneira do físico se estender quando a alma já está se curvando. Aqui está o que é cativante. A grande parte dos homens nem se dá conta que está executando isso. Para eles, não ultrapassa instinto te auxiliar numa entrada, remover um fio de cabelo disperso, apoiar a palma no seu antebraço durante uma piada. Mas para alguém que compreende linguagem física, cada um desses movimentos é uma pista, um fragmento de guia que conduz diretamente ao que realmente está sucedendo dentro dele. E quando você começar a perceber, também sentirá a energia que acompanha, porque a carícia nunca é apenas corporal, sempre possui uma corrente emocional subjacente. É veloz e desajeitado, como se ele desejasse terminar rapidamente, ou é acolhedor, firme, acompanhado de um olhar que perdura uma fração além do comum. Parece um roçar despreocupado ou uma confissão silenciosa. É isso que vamos examinar hoje. 5 locais principais onde um homem tende a acariciar uma mulher quando experimenta interesse autêntico, interesse verdadeiro, do tipo que não é sobre domínio ou atuação, mas sobre ligação. Cada um carrega seu próprio sentido, cada um possui sua própria psicologia, e cada um, quando você sabe como interpretar, pode te informar exatamente onde está o sentimento dele, muito anteriormente a ele expressar uma única palavra. Iniciaremos com o primeiro encontro, aquele momento em que a atração se acende ou se extingue. Posteriormente veremos o antebraço, uma ponte segura, mas íntima de confiança. Seguiremos para as costas, o local onde proteção encontra proximidade. Exploraremos as palmas, essas emissárias do sentimento, e, finalmente, as carícias lúdicas, os movimentos suaves e aparentemente ingênuos que ocultam verdades emocionais profundas. Ao final, você não vai apenas escutar o que os homens expressam, vai interpretar o que eles sentem. Porque num universo repleto de expressões vazias, movimentos autênticos são a única linguagem que não pode ser simulada. E como Jung nos recordou, a consciência pode simular, mas o físico jamais engana. Então preste atenção, a carícia dele pode já estar narrando toda a história. O primeiro contato entre duas pessoas jamais é apenas formalidade. É uma confissão silenciosa, não programada e frequentemente mais sincera que qualquer coisa que surge depois. Aquele apertar de palmas, aquele abraçar, aquele roçar fortuito ao passar. Se você souber como interpretar,
perceberá mais nesses dois momentos que numa conversação completa. Psicologicamente, o encontro é onde o subconsciente executa seu primeiro movimento. Anterior à consciência escolher o que é adequado, anterior às expressões terem oportunidade de filtrar a emoção, o físico reage. Carl Jung escreveu que os impulsos emocionais que emergem do subconsciente tendem a se manifestar inicialmente através de movimentos espontâneos. Isso significa que a realidade aparece na forma como ele te alcança, como te segura, quão veloz ou devagar te liberta. Inicie com o apertar de palmas. Um homem que não experimenta a atração mais profunda vai te oferecer a versão padrão, veloz, educada, inclinação mínima, físico ligeiramente voltado para o lado. Não é grosseiro, é apenas neutro. Mas se ele se sente atraído por você, mesmo que sutilmente, as coisas se alteram. Ele se inclina, a palma se abre totalmente, sinalizando sinceridade. O apertar é caloroso e presente, não mole, nem acelerado. E às vezes, sem nem perceber, ele permite durar uma fração de momento além do necessário. Essa pequena demora é o subconsciente comunicando: ainda não estou preparado para romper a ligação. Depois existe o abraçar. Um abraço social perdura cerca de um momento. Suave, protocolar, físicos mal se tocando, mas um homem com interesse autêntico não consegue se dominar. Ele te segura um pouquinho além. O peito encontra o seu. Os braços aplicam uma pressão gentil, mas constante. E existe calor nisso, não ardor, não força, apenas uma sensação de permaneça aqui comigo mais um instante. Mesmo quando ele liberta, você sente o rastro dessa ligação no físico. A inclinação do físico é outro sinal. Se ele está emocionalmente engajado, não vai apenas permanecer parado, vai reduzir a distância. O tronco se angula em sua direção. A cabeça inclina sutilmente para você, às vezes sem romper o contato visual. Isso é além de educação. É a tentativa subconsciente de cobrir o espaço emocional. E essa inclinação da cabeça é um sinal mamífero ancestral de confiança, expondo o lado vulnerável do pescoço, aproximando o ouvido da sua voz. O roçar é ainda mais revelador. Talvez seja uma carícia no cotovelo durante o encontro ou os dedos roçando o seu antebraço quando você passa. Para a maioria das pessoas não é nada, mas se você observar atentamente, perceberá a diferença entre uma colisão acidental e um ponto de contato intencional. No último caso, há uma delicadeza na carícia, uma suave desaceleração do movimento, às vezes acompanhada de um sorriso ou olhar mais profundo nos olhos. O que você está buscando é calor, duração e abertura. Calor na carícia mesmo. Parece vivo, humano, presente, duração. Perdura apenas uma batida do coração além do necessário. Abertura. O físico e face dele se voltam para você, sinalizando inclusão em vez de evitação. Quando você soma esses microsinais, suave inclinação da cabeça, palma demorando, palma aberta, está interpretando a linguagem do subconsciente. Jung diria que é a psique se revelando em símbolos antes da consciência saber que história está contando. Então, da próxima vez que encontrar a palma, o antebraço ou roçar de um homem, não apenas sinta na pele, observe a inclinação, a demora, a abertura. Aquele primeiro contato não é conversa vazia. É o primeiro esboço de tudo que ele ainda não vai expressar claramente. O antebraço é um dos locais mais subestimados onde um homem pode te acariciar, justamente porque é socialmente seguro. Em público, ninguém pisca se ele apoiar a palma no seu antebraço durante a conversação ou apertar sutilmente seu braço superior enquanto ri. Mas, por baixo dessa inocência superficial, existe uma realidade mais profunda e reveladora. O antebraço é a ponte entre proteção e confiança. É neutro o suficiente para evitar escândalo, mas íntimo o suficiente para sinalizar ligação. Carl Jung escreveu em A Alma e a Vida
que quando a carícia não é imposta, mas oferecida, torna-se um símbolo consciente de proteção. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando um homem experimenta interesse autêntico, seu subconsciente frequentemente o conduz a te acariciar de formas que comunicam: estou aqui por você, pode confiar em mim. E o antebraço, simbolicamente ligado à força e apoio, é a superfície perfeita para essa comunicação. Os sinais estão nos detalhes. A frequência surge primeiro. Ele acaricia seu antebraço uma vez numa noite completa, ou continua acontecendo em momentos naturais, sem força. Um movimento repetido, especialmente quando flui com a conversação, significa que o físico dele está procurando maneiras de manter uma ligação corporal. Depois, existe a naturalidade. Uma carícia autêntica no antebraço não parece forçada. Desliza para o momento durante uma gargalhada compartilhada, enquanto te orienta por uma aglomeração ou quando enfatiza algo importante. Se é rígido ou desajeitado, pode significar nervosismo ou insegurança. Mas se é suave e orgânico, é o subconsciente funcionando sem resistência. A duração é outro sinal. Uma carícia breve e calorosa que perdura apenas uma batida além do necessário, comunica conforto e desejo de proximidade, não agarrando, não demorando inapropriadamente. Apenas tempo suficiente para o calor da palma dele se registrar na sua pele. E às vezes, o subconsciente adiciona uma assinatura. O deslizar do polegar é um movimento minúsculo, o polegar dele deslizando sutilmente pela lateral do seu antebraço, como se memorizasse a textura da sua pele. Ele pode nem notar que está executando, mas você perceberá. Esse movimento suave transforma um simples ponto de contato em algo mais íntimo, quase como um sussurro que você consegue sentir. Preste atenção na linguagem física dele depois. Se ele acaricia seu antebraço e mantém a postura aberta, o olhar firme, talvez até sorrindo, é sinal de que o movimento foi intencional e positivo. Se ele se afasta rapidamente, evita contato visual ou fica tenso, pode sinalizar incerteza ou medo de cruzar uma linha. O que é poderoso sobre o antebraço é que é um espaço socialmente seguro, mas emocionalmente carregado, quando usado repetidamente e com cuidado. Em ambientes formais, onde um abraço ou carícia mais íntima pode estar fora dos limites, é aqui que ele ainda pode conectar. E se ele continua voltando a isso, carícias suaves durante uma história, apoiando a palma ali quando se inclina, quase sempre é porque algo mais profundo está puxando ele para perto. Jung diria que a atração subconsciente carrega consigo um impulso protetor. Nesse caso, o antebraço se torna escudo e ponte, uma maneira de sinalizar "quero te proteger", sem expressar uma palavra. Então, da próxima vez que sentir a palma dele no seu antebraço, não descarte como casual. Se pergunte com que frequência está acontecendo, quão natural parece, carrega calor, segurança, talvez até aquele sutil deslizar do polegar. Porque naquele movimento aparentemente simples está um dos sinais mais claros e respeitosos de interesse autêntico, uma ponte silenciosa do universo dele para o seu. As costas não são um local que as pessoas acariciam casualmente. É íntimo, não de forma sexual aqui, mas de uma forma que sinaliza confiança, segurança e proximidade. Você não oferece esse espaço para qualquer um. E um homem não coloca a palma ali, a menos que conscientemente ou subconscientemente experimente um certo vínculo já se formando. Na linguagem física, as costas são uma encruzilhada simbólica. É próximo o suficiente do seu centro para parecer pessoal, mas ainda público o suficiente para ser aceitável no contexto certo. Charles Jung, em O Desenvolvimento da Personalidade, destacou que o instinto de proteger frequentemente aparece antes da consciência ter nomeado o vínculo. É isso que está sucedendo aqui.
O físico dele se move para te proteger, te orientar, criar uma pequena bolha de segurança sem anunciar. Observe como acontece em espaços lotados. Talvez vocês estejam navegando por uma rua movimentada, uma sala repleta ou corredor estreito. Ele não empurra nem puxa. Coloca a palma sutilmente na parte inferior das suas costas para te conduzir. Não é sobre te reclamar, é sobre garantir que você está firme, segura e se movendo com ele. Mesmo em ambientes mais silenciosos, você pode perceber quando ele te conduz a uma mesa, por uma entrada ou atravessando a rua. O movimento é instintivo. Ele pode nem registrar que está executando, mas seu subconsciente está comunicando: estou contigo, eu te protejo. A diferença está na qualidade da carícia. Contato suave e respeitoso fala de cuidado e interesse autêntico. A pressão é gentil, suficiente para orientar, jamais suficiente para controlar. Demora apenas uma fração além que a função exige, enviando uma comunicação que é protetora e íntima. Por outro lado, uma carícia apressada, áspera ou excessivamente firme altera o significado completamente. Pode sinalizar impaciência, desconforto ou até tentativa de dominar. A energia te informa qual é, e preste atenção no que segue. Se depois de acariciar suas costas, ele mantém a postura aberta, sorri e mantém energia calma e presente, o movimento veio da ligação, não da atuação. Se ele retira a palma abruptamente, endurece ou evita contato visual, pode ter agido por impulso, mas se sentido inseguro. Jung uma vez escreveu que a alma não se rende ao grito, mas ao sussurro do movimento que protege. É exatamente isso que a carícia nas costas é. Um sussurro não se anuncia, não demanda reconhecimento, mas carrega peso. É a maneira do físico comunicar: você está segura aqui, sem quebrar o fluxo do momento. Para muitas mulheres, esse movimento desperta uma sensação quase imediata de confiança. É sutil, mas é tranquilizador. Você o sente próximo, não pressionando, mas mantendo espaço para você. É limite e ponte simultaneamente. Então, da próxima vez que sentir aquela suave pressão orientadora na parte inferior das costas, sintonize na energia subjacente. É calma, firme, silenciosamente protetora? Se for, você está sentindo uma das expressões mais puras de interesse autêntico, a necessidade subconsciente de um homem de criar uma zona segura, compartilhada entre você e o universo. E quando essa é a intenção, o efeito perdura muito além da carícia em si. As palmas não são apenas ferramentas, são emissárias. Através das culturas, através da história, a palma sempre foi oferenda. Criação e ligação usamos para construir, proteger, confortar. E na atração, as palmas se tornam uma das extensões mais reveladoras do sentimento. Quando um homem experimenta algo real, as palmas vão traí-lo de formas que as expressões não vão. Carl Jung, em Arquétipos e o Subconsciente Coletivo, falou da palma como a união dos universos interno e externo, a expressão tangível de um impulso emocional. Por isso, quando um homem te alcança, mesmo de formas pequenas, frequentemente é seu subconsciente tentando construir uma ponte do que experimenta dentro para algo que você possa realmente vivenciar. Preste atenção nos roçares casuais. Talvez vocês estejam lado a lado e a palma dele roce a sua, não desajeitadamente, mas apenas o suficiente para você perceber. Ou ele te entrega um copo e permite os dedos tocarem os seus por uma fração além do necessário. Para o olho inexperiente não é nada. Mas se você está observando atentamente, perceberá a suave desaceleração, o sutil saborear daquele contato. Depois existem os roçares de dedos. É onde a tomada de risco emocional aparece. Um roçar veloz das suas pontas dos dedos numa mesa, uma batidinha suave enquanto faz um ponto na conversação, um pequeno contato deliberado que poderia passar por acidental, mas a energia dele entrega.
Se os olhos amolecem, a voz diminui um pouco ou ele segura o momento antes de se afastar, ele está te informando sem expressar: quero estar mais próximo. E naturalmente temos entrelaçar lúdico. É onde as coisas ficam mais abertas, mas ainda carregam camadas de significado. Ele pode pegar sua palma de forma lúdica ou testar quanto tempo você vai permitir ele segurar. Mas a realidade é que segurar palmas possui simbolismo cultural profundo, quase universalmente ligado a compromisso, proteção e presença emocional entre sociedades. Quando duas pessoas entrelaçam palmas, estão sinalizando um vínculo para o universo externo. Mesmo na forma mais suave e casual, esse ato é uma forma de declaração emocional. A beleza do contato das palmas é como é adaptável em público. Pode ser pequeno, como remover uma migalha imaginária da sua manga. Em particular, pode se tornar traçar padrões na sua palma ou brincar sutilmente com seus dedos. E através de tudo isso, as palmas dele estão executando o que Jung descreveu, pegando o intangível: atração, cuidado, confiança e dando forma corporal. Aqui está a camada mais profunda. Quando um homem usa as palmas para conectar, está se tornando vulnerável. Arrisca você se afastar, arrisca quebrar o momento, mas ainda executa porque a atração por você é mais forte que o medo da rejeição. Por isso, esses movimentos frequentemente carregam mais realidade que qualquer elogio que ele possa oferecer. Então, da próxima vez que a palma dele encontrar a sua ou roçar próximo, não foque apenas no contato. Perceba o calor da palma, a pressão ou falta dela, a maneira que o físico se inclina ou fica próximo. Ele liberta rapidamente ou há aquela pausa de meio momento. Esses detalhes te informam tudo, porque na linguagem da atração, as palmas jamais são apenas palmas, são as primeiras embaixadoras do sentimento, silenciosamente, persistentemente se estendendo, esperando que você estenda de volta. A brincadeira é uma das formas mais subestimadas de intimidade. É suave, é divertida, é aparentemente inofensiva, mas subjacente é um dos jeitos mais velozes de duas pessoas construírem um universo particular juntas. Quando um homem experimenta atração autêntica, seu subconsciente frequentemente encaixa a brincadeira na mistura, porque a brincadeira diminui as defesas, traz proximidade sem o peso de uma confissão. E nesse espaço, vínculos se aprofundam naturalmente. Carl Jung, em A Psicologia do Subconsciente, descreveu a brincadeira como manifestação simbólica da alma, uma maneira criativa e instintiva do subconsciente se expressar. Quando você vê um homem usando carícias lúdicas e suaves, está vendo o universo interno dele alcançando ligação de uma forma que parece segura para vocês dois. Pense na cutucada no ombro durante gargalhada compartilhada. Na superfície é apenas movimento amigável, mas também é desculpa para reduzir a distância, criar um momento de contato carregado de emoção positiva, ou a maneira que ele pode alcançar e ajustar uma mecha do seu cabelo, não porque estava no local errado, mas porque ofereceu razão para te acariciar gentilmente, intencionalmente, até arrumar uma gola ou remover um fiapo da roupa, se torna menos sobre vestimenta e mais sobre criar ponte entre os físicos. A beleza desses movimentos é que estão envolvidos em humor e facilidade. Não disparam o mesmo nível de autoconsciência que carícias mais abertas podem disparar. Em vez disso, parecem espontâneos, como se aconteceram naturalmente, o que os torna emocionalmente desarmantes. Mas não os confunda com sem sentido. Esses pequenos atos são os blocos de construção de uma linguagem emocional compartilhada. É assim que essa linguagem se forma. Cada carícia suave, emparelhada com gargalhada, cada interação lúdica se torna uma micromemória. Com o tempo, esses momentos se acumulam em algo que parece familiar, especial e apenas de vocês.
Por isso, em ligações duradouras, você frequentemente vê casais com piadas internas, ligadas a movimentos específicos. Uma cutucada lúdica, um empurrão de brincadeira, um puxão gentil na manga. Estas são cerimônias de aproximação criadas no território entre companheirismo e paixão, onde a segurança se fortalece gradualmente. O segredo para decifrá-las reside na força que as impulsiona. Sua postura corporal permanece receptiva, voltada para você durante esses momentos. Ele sustenta o olhar direto ou exibe um sorriso que transmite intimidade, nunca algo padronizado. O contato perdura exatamente o tempo necessário para se fazer notar mesmo em situações descontraídas. Quando afirmativo, você não está observando movimentos casuais, está presenciando um homem revelando vulnerabilidade instantaneamente. Jung afirmaria que é o subconsciente explorando possibilidades. A diversão representa uma forma segura de demonstrar carinho, avaliar reações e convidar a pessoa para um território emocional mutual. Não se trata do que constitui o movimento, mas sim do motivo e da forma. E quando a forma é afetuosa, natural e combinada com felicidade autêntica, você pode garantir que existe substância por baixo. Portanto, na próxima ocasião que perceber aquele toque sutil, aquele ajuste capilar, aquele pequeno conserto na vestimenta, não ignore como insignificante. Questione-se: isso me proporcionou maior proximidade? Transmitiu aconchego, leveza e apenas um traço de propósito? Se confirmado, você acaba de vivenciar uma das maneiras mais encantadoras que a fascinação humana se manifesta, pois no afeto, assim como na existência, ocasionalmente as realidades mais intensas se ocultam dentro dos movimentos menores e mais simples. Quando se refere ao contato, a realidade genuína não está no que ele executa, está na maneira como executa. Você pode ter dois movimentos idênticos superficialmente, porém um parecerá energético, reconfortante e honesto, enquanto o outro parece apático, automático ou até incômodo. Essa distinção está completamente na vitalidade. Carl Jung constantemente destacou que emblemas apenas adquirem sentido através da força que os vivifica. O contato não é exceção. Um movimento sem intensidade emocional é apenas deslocamento. Um movimento com presença, propósito e aconchego se transforma em comunicação direta do subconsciente. Inicie com um aconchego versus rigidez. Um contato aconchegante parece vivaz, pele contra pele. Você percebe delicadeza na musculatura dele, uma espécie de receptividade no físico. Não existe dureza, nenhum vestígio de afastamento. Contato rígido, em contrapartida, carrega inflexibilidade. A mão dele pode se apoiar e se retirar rapidamente ou parecer indecisa, como se estivesse se controlando. Aconchego comunica: estou presente com você. Rigidez comunica: não estou certo se deveria estar. Posteriormente, natural versus artificial. Contato natural harmoniza com o instante, desliza organicamente. Uma mão no seu braço durante gargalhadas. Um toque orientador nas suas costas enquanto se deslocam. Contato artificial parece introduzido como se interrompesse ao invés de se integrar ao compasso da interação. Pode tornar o instante ligeiramente peculiar, como se o movimento fosse preparado ao invés de espontâneo. Naturalidade revela ligação autêntica. Movimento artificial pode indicar representação ou insegurança. Indicadores pós-contato são igualmente esclarecedores. Após o contato, ele preserva o olhar direto. O olhar se suaviza, um sorriso surge naturalmente como se originasse do mesmo local que o contato. A posição permanece receptiva, ombros descontraídos, corpo ainda direcionado para você. Esses são indicadores de que o contato foi compatível com o que ele experimenta. Mas se ele instantaneamente desvia a visão, retrai o corpo, cruza os braços ou estabelece distanciamento súbito,
é indicação de que o contato não foi completamente assimilado. Talvez impulso sem sustentação ou receio surgindo logo após o desejo. Por essa razão, a forma importa mais que o conteúdo. Você poderia estar interpretando exatamente o mesmo movimento. Uma mão no braço, um roçar nas costas, mas se a vitalidade não está harmonizada, o sentido se altera completamente. Um movimento aconchegante e natural, combinado com um olhar direto firme, comunica interesse, segurança e presença. Um contato enrijecido e rápido, combinado com linguagem corporal fechada, pode significar nervosismo, desconforto ou ausência de fascínio genuíno. Interpretar contato é sobre sintonizar seu próprio sistema nervoso tanto quanto o comportamento dele. Como seu organismo responde? Você se sente mais tranquila, mais protegida, mais atraída, ou se sente alarmada, agitada? Ou como se o contato estivesse inadequado? Seu organismo está programado para captar microsinais mais rapidamente que sua cognição consegue processá-los. Jung diria que o subconsciente se comunica na união de emblema e vitalidade. O movimento é o emblema. A vitalidade é o que o vivifica. Sem a vitalidade adequada, o emblema permanece vazio. Então, na próxima ocasião que ele te tocar, não apenas registre onde ou por quanto tempo. Observe a qualidade do instante. Foi aconchegante ou rígido? Natural ou artificial? O espaço entre vocês se sentiu mais receptivo depois ou se contraiu? Porque a realidade é que qualquer pessoa pode tocar, mas nem todas podem te fazer sentir que o contato transmitiu algo. E é onde a interpretação verdadeira se inicia. O contato não ocorre isoladamente, sempre é influenciado pelo cenário. O mesmo movimento pode parecer íntimo numa situação e puramente cortês em outra. Por isso, se você deseja interpretar corretamente, precisa considerar onde você está, o que a circunstância exige e como ele se ajusta. Em cenários formais, eventos profissionais, reuniões corporativas, cerimônias públicas, o contato tende a ser mais moderado. Um cumprimento, um breve toque no braço, talvez te orientando por uma entrada. Se um homem tem interesse autêntico aqui, seu subconsciente ainda tentará diminuir a lacuna, mas será discreto. Você pode observar a mão dele permanecer um momento mais que o protocolo exige, ou o corpo se posicionando para você de uma forma que parece mais pessoal que o cenário demanda. Num espaço onde as pessoas geralmente preservam distanciamento, até contatos pequenos carregam significado intensificado. Em cenários informais, festas, encontros descontraídos, momentos privados, as normas se flexibilizam. Ele tem maior liberdade para expressar proximidade sem provocar questionamentos. Aqui, interesse autêntico frequentemente surge como contato mais constante e diversificado. Uma cutucada divertida, uma mão orientadora nas suas costas, dedos se encontrando ao transferir um objeto. A distinção é que em cenários descontraídos, o subconsciente não precisa batalhar contra o ambiente. Pode se manifestar mais abertamente. Mas cenário não é apenas sobre o local, também é sobre cronometragem. Ritmo respeitoso é fundamental. Um homem que está conectado com você não vai acelerar contato físico, permitirá que se desenvolva naturalmente, interpretando suas indicações e harmonizando com seu nível de conforto. É onde consentimento e sensibilidade se encontram. Fascínio verdadeiro respeita fronteiras, não as transgride. Se o contato dele parece sincronizado ao invés de oportunista, é sinal de que está originando de um local de ligação, não privilégio. Sensibilidade também significa reconhecer quando não tocar. Às vezes, interesse autêntico surge na moderação, optando por manter olhar direto ao invés de se estender, porque o instante solicita presença ao invés de fisicalidade. Eu diria que o subconsciente se expressa não apenas nos emblemas que utiliza, mas no cronometragem e compasso desses emblemas.
Evitar interpretações equivocadas significa que você não pode fundamentar sua conclusão num movimento isolado. Qualquer pessoa pode tocar o braço de alguém uma vez numa sala cheia. O que importa é consistência através do tempo. Ele continua descobrindo motivos para estar fisicamente próximo de você em cenários distintos. Os contatos carregam o mesmo aconchego e vitalidade, seja numa reunião formal ou rindo num café. Padrões são os reveladores da realidade e funciona em ambas direções. Você observará o contraste se não for autêntico. Um homem pode te tocar uma vez, num cenário descontraído, mas nunca repetir em espaços mais pessoais. Ou a vitalidade pode mudar de aconchegante para mecânica, dependendo de quem está presente. Essa inconsistência revela que o movimento foi circunstancial, não emocional. Quando você começar a interpretar contato através da perspectiva de cenário e fronteiras, parará de analisar excessivamente instantes aleatórios e começará a perceber o panorama maior. Fascínio autêntico se adapta, respeita o ambiente, respeita você e ainda descobre maneira de conectar. Então, na próxima ocasião que perceber a mão dele no seu braço num casamento ou te orientando por uma porta no trabalho, questione-se: este instante está transgredindo as normas usuais do ambiente? É compatível com como ele me tocou anteriormente? Parece respeitoso e sincronizado? Porque quando o contato se alinha tanto com o cenário quanto com seu conforto, é quando comunica mais claramente e geralmente está revelando a verdade. Se você recuar e observar tudo que exploramos, o comprimento, o braço, as costas, as mãos, os contatos divertidos, você começa a perceber um único padrão atravessando tudo, o subconsciente se comunicando através do organismo. E é exatamente isso que Carl Jung estava indicando repetidamente no trabalho dele. Em O Homem e seus Símbolos, ele escreveu que o subconsciente se expressa primeiro através de emblemas e movimentos, muito antes da mente consciente conseguir organizá-los em palavras. O contato é um dos mais antigos e puros desses emblemas. Muito antes dos humanos possuírem linguagem, tínhamos contato. Uma mão no ombro para acalmar, uma palma para orientar, dedos para segurar. Essas não eram apenas ações físicas, eram o primeiro vocabulário de segurança, proteção e pertencimento. Por essa razão, mesmo agora num mundo saturado de palavras, o contato físico carrega uma intensidade que o discurso não consegue alcançar. Quando você interpreta os movimentos subconscientes de um homem, está se conectando com algo ancestral, e por isso são mais confiáveis que as coisas que ele expressa nos estágios iniciais da fascinação. Palavras podem ser preparadas, palavras podem ser representadas, palavras podem ser construídas para impressionar, ocultar ou manipular. Mas contato subconsciente é reação. Ultrapassa o processo de edição da cognição. Se está presente, é porque algo nele não conseguiu evitar. Considere o contato do braço. O subconsciente comunica: desejo estar próximo de você. Desejo que confie em mim. Considere as costas. O subconsciente comunica: você está protegida comigo. Vou te orientar. Considere as mãos se encontrando com as suas. O subconsciente comunica: desejo conectar meu universo interno com o seu. E os contatos divertidos comunicam: desejo tornar este espaço nosso, descontraído, alegre e livre de pressão. Cada um desses movimentos é um ato emblemático. Nos conceitos de Jung, um emblema não é apenas um sinal. É uma ponte entre o consciente e o subconsciente, entre o pessoal e o coletivo. Quando um homem te toca dessas formas, está participando de algo muito mais antigo que ele mesmo. O instinto do organismo de comunicar cuidado, fascínio e parceria sem palavras. E aqui está a parte que a maioria não compreende. O subconsciente não se preocupa com execução polida.
Por isso, contatos autênticos frequentemente parecem não refinados ou escapadas inesperadas. Pode ser um roçar desastrado do seu braço, um cumprimento prolongado demais, uma cutucada divertida, repentina. Essas imperfeições são, na realidade, o que os torna verdadeiros. Não foram preparados, foram experimentados. Por isso, quando você está tentando avaliar a fascinação inicial, deveria valorizar esses movimentos subconscientes mais intensamente que declarações verbais. Um homem pode declarar: "Estou interessado", enquanto mantém o organismo direcionado para o lado, as mãos nos bolsos e nenhum aconchego no contato. Essa incompatibilidade revela a realidade. Mas, se as palavras dele são casuais, porém, o organismo se inclina. Os contatos são consistentes, aconchegantes e harmonizados com a vitalidade, você está observando a narrativa verdadeira. Jung acreditava que o subconsciente está constantemente tentando se tornar conhecido se apenas aprendêssemos a escutar. Na fascinação, o organismo é sua expressão mais intensa. Então, quando você começa a perceber esses pequenos movimentos emblemáticos, não está mais apenas observando o comportamento de um homem, está interpretando a linguagem do ser mais profundo dele. E essa linguagem, diferente do charme preparado ou conversação cuidadosa, não consegue mentir. Tem se comunicado por milhares de anos e ainda é a forma mais precisa de identificar quando algo verdadeiro está se iniciando. Então, agora você observou os 5 locais onde o organismo masculino revela silenciosamente a realidade antes da boca se abrir. O cumprimento que perdura apenas um momento adicional. O contato do braço que constrói segurança sem exigir atenção. O movimento das costas que sussurra proteção numa multidão. As mãos que funcionam como mensageiras do coração. Os contatos divertidos que transformam instantes ordinários em linguagem particular. Todos distintos, todos discretos, todos comunicando a mesma realidade subjacente. Quando um homem experimenta algo verdadeiro, o organismo descobrirá a forma de demonstrar. E esse é o conceito que desejo que você preserve. Movimentos não mentem. Palavras podem ser ornamentadas, preparadas ou expressas casualmente sem sentido. Mas a vitalidade num contato é mais difícil de simular. Não é apenas sobre que parte do seu organismo ele toca. É sobre a temperatura, a pressão, o cronometragem, a receptividade na posição dele, a delicadeza no olhar. Vitalidade é a identificação verdadeira. Carl Jung ensinou que o subconsciente se comunica em emblemas muito antes da mente consciente formar um pensamento. Por isso esses instantes importam tanto. Cada contato é emblema de interesse, de cuidado, do desejo de diminuir a distância entre vocês. E quando você sabe como interpretá-los, para de especular. Para de perseguir palavras e começa a registrar a realidade que está bem diante de você. Aqui, seu papel não é analisar excessivamente, é observar e experimentar. Procure padrões. O aconchego surge em cenários distintos. Os contatos carregam a mesma vitalidade firme, seja numa multidão ou sozinhos. O organismo dele continua descobrindo maneiras de conectar sem transgredir suas fronteiras. Essa consistência revela mais que qualquer confissão poderia. E não subestime sua própria intuição nesse processo. Seu sistema nervoso é construído para interpretar microsinais. A inclinação de um ombro, o encontro de dedos, a forma que a presença de alguém se experimenta contra a sua. Se algo em você se desperta, se você experimenta aquele aconchego tranquilizador em resposta, preste atenção. É seu organismo interpretando o dele, porque no final, você não está apenas aprendendo sobre ele, está aprendendo a linguagem da própria ligação. Uma vez que conseguir interpretá-la, perceberá em todo lugar. Saberá quando o interesse é autêntico e quando é representativo. Saberá quando se aproximar e quando se afastar.
e confiará mais em si mesma em cada interação, porque está conectada com algo mais profundo que palavras. Então, aqui está minha proposta. Na próxima semana, não tente fazer ninguém demonstrar que se importa. Apenas observe. Observe o comprimento, o braço, as costas, as mãos, a diversão. Observe o aconchego, o compasso, a forma que a vitalidade dele se move para você ou se distancia. Registre, se necessário. Permita que os padrões se revelem. E se isso expandiu sua percepção para um aspecto da ligação humana que você estava perdendo, continue. Há muito mais para explorar na linguagem silenciosa da alma. Então, se inscreva no canal, compartilhe com alguém que precisa escutar isso e ative as notificações para não perder o que vem a seguir. Porque quanto mais fluente você se torna nessa linguagem, menos se contentará apenas com palavras. Movimentos não mentem, vitalidade revela propósito. E uma vez que conseguir experimentar essa realidade, nunca mais olhará um simples contato da mesma forma.